Olá, pessoal. Meu nome é Elaine, eu sou terapeuta em reprogramação emocional e esse é mais um vídeo com aqueles processos do Abraham, do livro Peça e Será Atendido. Esse aqui, gente, é o processo número 9. O nome do processo é Escrever um Roteiro. Vou começar a leitura do livro aqui. Use esse processo primeiro, quando estiver se sentindo bem e quiser acrescentar aspectos específicos ao que está criando na sua experiência de vida. Segundo, quando quiser ter a emoção de identificar e escrever coisas que gostaria de experimentar, e então ver o universo entregar-lhe os detalhes que descreveu. Terceira ocasião para usar esse processo é quando quiser conscientemente experimentar o poder do pensamento em que se concentrou de modo específico. Escala de valor de referência emocional atual. O processo escrever um roteiro lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre paixão, entusiasmo, ânsia, felicidade, crença, expectativa positiva, otimismo e esperança. Ou seja, gente, esse processo aqui é para quando você estiver se sentindo bem, tá? Eu tenho uma playlist aqui nesse canal desse livro. Inclusive, eu estava vendo esses dias, eu estou demorando mais do que o previsto para concluir esse livro aqui com vocês. Mas estou pretendendo soltar todos os outros vídeos em sequência. Os que faltam, né? E aí você pode conferir nessa playlist outros vídeos com processos, tá bom? Já tem processos que não precisa você estar com uma emoção tão positiva assim. Mas eu ainda vou gravar alguns que também não precisa estar assim, se sentindo tão bem. Mas esse aqui é importante que você esteja se sentindo bem já, tá bom? Senão você pode cocriar algo que não é tão positivo assim, que você não queira tanto, tá bom? Começando aqui. Uma noite, Esther ligou a televisão e foi imediatamente atraída por um filme sobre um roteirista aparentemente fracassado que acabara de descobrir que sua escrita parecia ser mágica. A cada dia, depois que descrevia as cenas e escrevia os diálogos, as mesmas coisas aconteciam em sua experiência. Assim, se uma situação não se encaminhava para a direção que ele queria, escrevia uma versão melhorada, fazendo com que a situação acontecesse. Enquanto Esther via o filme, dissemos a ela: é exatamente assim que sempre acontece. Quando você se concentra claramente no que deseja, sem manter uma vibração contraditória que cause resistência, seu desejo se realiza. Porque quando você pede, é sempre atendido, sem exceção. Gente, eu tô lendo aqui e acabei lembrando que eu já falei aqui o que é o pedir que eles dizem, né? Esse pedir, quando eles falam pede, não é a gente falar, né? Como a gente pede para uma outra pessoa. Eu quero tal coisa, não. Esse pedir, ele tem a ver com a nossa vibração, tá? É o que a gente está emanando ali. Por que eu tô falando isso? Que, inclusive, essa semana eu percebi isso. Quando, assim, você pode começar a perceber na sua vida também, que eu acho que deve acontecer parecido. Quando a gente passa alguns dias com um sentimento ou uma vibração, as coisas vão acontecendo para que a gente continue nessa mesma vibração, sabe? Ou seja, né, quando está acontecendo uma coisa ruim e a gente fica ali naquele sentimento, a gente às vezes não percebe que pode se tirar dali, geralmente o resto das coisas que acontecem no dia ou no resto da semana tem a mesma, assim, é a mesma coisa, na verdade. É quase que tem as mesmas características que vamos trazer a mesma sensação. Por exemplo, aconteceu comigo recente agora. Eu não lembro o que eu estava pensando ou sentindo antes disso acontecer, mas depois que isso aconteceu, eu consegui ver
que a minha vibração estava muito legal e que eu precisava melhorar depois dessa cadeia de acontecimentos, na verdade, porque não foi um acontecimento só e olha só, é por esse meu sentimento que está acontecendo essa coisa aqui. Não, foi uma cadeia de coisas que aconteceu em pouco tempo. E aí eu consegui perceber e modificar um pouco isso, né? Foi assim, eu tava uma noite, eu tava dirigindo e um ciclista bateu no retrovisor do meu carro, no retrovisor direito. E, gente, eu tava no sinal, eu tava parada no sinal de trânsito. E o cara bateu, aí a parte de trás do retrovisor quebrou, só que eu não vi, porque assim, já tinha acontecido isso outras vezes, de ciclista, motociclista bater no meu retrovisor. E esse retrovisor meu, ele articulava tanto para trás quanto para dentro, né? Tanto para fora, na direção ali do capô do carro, quanto para dentro, né? Na direção da janela do carro. Então, quando eles batiam assim, geralmente o retrovisor articulava para fora e eu baixava o vidro e voltava com ele, mas dessa vez foi diferente. Ele bateu e o retrovisor continuou na mesma posição, só que quebrou a parte de trás. E como o retrovisor estava na mesma posição, né? Eu só olhei assim, vi que estava na mesma posição e o sinal abriu e eu segui. Eu não tinha visto que tinha quebrado a parte de trás. Quando eu vi, já estava mais lá na frente. Aí eu moro em Belém, para voltar ia ser uma confusão. Eu tinha um compromisso. Aí acabou que também, né, quando eu vi, talvez os outros carros já tinham passado em cima dessa parte, podia estar quebrado já e tal. E aí eu resolvi, né, procurar e comprar um novo. Tá, aí eu fui começar a procurar e era caro, na concessionária, não só tinha numa concessionária aqui em Belém e ficava muito ruim o trânsito para ir para lá. Acabou que eu consegui comprar e tudo mais. Resumindo, eu consegui resolver essa situação. Resolvi, uma semana depois eu estava com a situação resolvida já. Mas nessa uma semana, deixa eu contar, gente, o que aconteceu de coisa. O retrovisor de dentro, né, aquele que fica assim na parte de cima, pendurado no teto do carro, meu retrovisor é um que tem uma câmera, então ele é maior. Eu tenho esse carro há 5 anos e nunca tinha dado problema nesse retrovisor. Um belo dia eu cheguei, não estava quebrada as alças do retrovisor. Assim, eu tinha chegado à noite, estacionado, e tinha subido para cá para casa. No outro dia de manhã, o negócio estava quebrado. Ninguém mexeu nesse carro, ele simplesmente resolveu quebrar. Aí depois eu tinha estacionado o carro com o pneu virado, porque geralmente a gente estaciona carro, deixa o pneu alinhado, né? E dessa vez eu estacionei o carro com o pneu torto, assim. Aí quando eu tô vendo de longe, o meu pneu tava no arame, gente. E eu tinha olhado uns dias anterior e não tava no arame o pneu. Porque se eu tivesse visto que tava no arame, eu tinha providenciado logo trocar. Porque não pode rodar, é muito perigoso rodar com o pneu no arame, né? E aí, gente, foi tudo isso em questão de 3, 4 dias. Aconteceram essas coisas. Fora, né, outras situações, sem ser com relação ao carro, mas eu tô trazendo isso para vocês agora porque eu consegui perceber, né? E toda vez que acontecia uma coisa, o sentimento que eu tinha era o mesmo. O sentimento que eu tinha era o mesmo. O sentimento que eu tinha era o mesmo. E foi isso que me ajudou a perceber que era eu que estava criando tudo aquilo, sabe? E aí aí eu tive que entrar em ação, né? Porque assim, enquanto você não perceber que você está nessa vibração, os acontecimentos do dia vão te levar e você vai criar sempre mais do mesmo. Aquele Joe Dispenza, que ele tem vários livros famosos, ele tem inclusive um livro que eu tenho aqui em casa, que é Como Se Tornar Sobrenatural. Ele fala muito isso, assim, que a gente está sempre criando mais do mesmo. E quando eu li essa parte aqui, eu me lembrei disso, porque esse pedir que eles falam aqui no livro, os Abraham falam,
é a vibração que a gente tem. E eu estava pedindo, entre aspas, né? Eu estava vibrando do mesmo jeito. E foi uma semana de acontecimentos, né? Podia ter sido coisa pior, inclusive, né? Mas graças a Deus, que eu me lembre agora, foram esses acontecimentos aí. Mas eu tive que mudar, eu tive que entrar em ação. Eu percebi quando foi. Acho que quando foi o negócio do retrovisor, do pneu, não sei. Eu percebi e. Pera lá, eu tenho que, sabe, começar a entrar em ação. Eu tenho que pegar, controlar, tentar modificar a minha vibração. Aí eu tive que ficar agradecendo, começar a orar mais. Eu comprei um outro óleo essencial, porque eu tinha um óleo essencial aqui de tangerina. E esse óleo, ele aumenta um pouco acho que a fome da gente, alguma coisa assim. Que me explicaram, né? E aí eu parei de usar ele. Aí agora... Só que ele é bom, eu tava usando ele porque esse óleo dá uma alegria, uma disposição. É por isso que eu tava usando ele. Mas como me falaram isso de estimular o apetite e eu tô acima do meu peso, aí eu parei de usar ele. Aí eu comprei um outro óleo, eu comecei a inalar esse outro óleo, fazer uns exercícios de meditação. E comecei a fazer outras coisas assim para poder melhorar essa vibração, porque eu tava, se a gente se deixar levar, gente, pelos acontecimentos, dependendo de onde você vive, né, com as pessoas você compartilha a sua vida, né, a gente não tem coisas muito legais, não, dependendo aí do que a gente vive todo dia e a gente está sempre criando mais do mesmo. Então, gente, para encerrar essa parte e continuar a leitura do livro, eu queria dizer para você fazer esse mesmo exercício que eu fiz, sabe? Você começar a observar qual o padrão emocional que você está tendo e quais os eventos que têm acontecido na vida de vocês e como é que anda, assim, o que que tem na vida de vocês, sabe? Porque muitas vezes, se você não estiver tendo os resultados que você gostaria que tivesse, muito provavelmente você está tendo resistência a esses resultados, né? E essa resistência ela pode ser um padrão emocional, igual estava acontecendo comigo. Continuando a leitura do livro. Quando algo que deseja não chega, é porque você não está permitindo que ele venha por causa de seus pensamentos contrários ao desejo. Nada mais impede que você realize todos os seus sonhos. Bom, gente, aqui quando a gente fala pensamentos contrários, não é que a gente está pensando assim, por exemplo, eu quero um carro. Aí o que, que seria o pensamento contrário? Ah, eu não quero um carro. Não, não é assim, não é tão literal assim, né? Por exemplo, a questão do carro. Se eu quero um carro, qual seria o mais comum, por exemplo, né? Eu senti que eu não mereço ter um carro, ou então eu senti falta quando eu vejo um carro que eu gostaria de ter, ou então senti que é muito para mim, senti que eu nunca vou conseguir aquele bem, que eu sou muito pouco, que eu sou insuficiente para conseguir aquele bem, e vários outros sentimentos podem ser contrários à sensação, ao sentimento de você ter o carro. Eu falei alguns exemplos aqui, porque às vezes a gente quer interpretar as coisas no literal e não são no literal as coisas. Elas são mais ocultas, digamos assim, né? Pois é, ele fala aqui que nada mais impede que a gente realize os nossos sonhos, só realmente os sentimentos que a gente tem. Continuando a leitura, é assim que o processo de escrever um roteiro funciona. Finja que é um escritor e que tudo será encenado exatamente como escrever. Seu único trabalho é descrever em detalhes exatamente como quer que tudo aconteça. Se você se diverte com esse jogo sem levá-lo muito a sério, é menos provável que suas resistências sejam ativadas. Finja que seu computador é mágico e que tudo o que você escreve pode acontecer. Dessa forma, você faz duas coisas necessárias para realizar qualquer coisa. Concentra-se em seu desejo e não oferece resistência. Esse processo vai ajudá-lo a especificar melhor seus desejos. Quanto mais clareza tiver sobre o que exatamente você quer, maior o poder de realização.
Quanto mais se concentrar no assunto, quanto mais detalhes eu fornecer, mais rapidamente se movimentará a energia. Com a prática, você efetivamente sentirá a força do seu desejo e o movimento das forças universais em resposta a ele. Será muitas vezes capaz de sentir que uma manifestação está prestes a acontecer. Gente, outra coisa que eu lembrei aqui às vezes a gente acha que está fazendo muito já, né? Está fazendo demais. Ah, porque eu faço Ho'oponopono. Ah, porque eu medito. Ah, porque eu faço a técnica tal. Ah, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. A gente, às vezes, não tem a constância, ou quando tem a constância, começa a fazer meio que robotizado, porque disseram que eu tenho que fazer e tal. E às vezes o negócio não dá o efeito que a gente quer, porque a nossa sensação ao fazer aquilo não é a melhor. Aí não vai dar mesmo, não vai dar certo mesmo. Uma vez eu estava numa mentoria e estava bem com esse. Era uma mentoria de materialização quântica. E estava bem mesmo essa vibração assim, ah, porque eu estou fazendo isso, porque eu faço o Japamala, eu faço um mantra 108 vezes no Japamala e faço Ho'oponopono e faço não sei o que lá. Aí a pessoa me perguntou assim, quantos minutos dá essas práticas todas que você faz aí? Aí eu falei, né, tantos minutos, que eu nem lembro agora, porque faz tempo, isso tem mais de 2 anos. Aí ele falou, por exemplo, se eu falei dá 20 minutos, aí ele, então faça 40. É porque às vezes, gente, aquele esforço todo que a gente tem ali, que a gente tá fazendo, não é suficiente para ter o objetivo que a gente quer, sabe? Porque isso, uma coisa que eu vejo, assim, que eu vi muito na minha experiência e vendo as demais, depende muito do que a gente é e da vibração, da assinatura energética que a gente tem. Às vezes a gente precisa mesmo fazer um esforço maior que o colega para ter o mesmo resultado ou um resultado parecido. A gente não sabe por quê, né? Tem aquele negócio de uma das leis herméticas, né, que é da causalidade. A gente nunca sabe todos os eventos, tudo que foi necessário para determinada coisa acontecer, sabe? Tem muita coisa por trás e oculta que a gente não sabe e quer julgar como se soubesse com um pouco que a gente consegue enxergar da vida. Então tem isso, eu queria falar isso para vocês. Se vocês estão fazendo uma prática aí, percebe qual o sentimento que você está tendo fazendo essa prática? E se você faz tantas práticas e acha que é suficiente, mas não está dando resultado, aumenta um pouco o tempo, mas sempre trabalhando o seu sentimento quando você está fazendo, tá? Continuando a leitura do livro. Se você gostar e jogar com frequência, começará a ver a prova impressionante do poder do jogo. Coisas que escreveu começarão a acontecer como se você dirigisse uma peça no palco. Quando alguém com quem você interage começa a dizer palavras que você roteirizou, você se alegrará ao reconhecer o poder da sua intenção. Você é o criador, você é o escritor vibrante do roteiro da sua vida. E todas as outras pessoas do universo estão representando o papel que você lhes determinou. Você pode literalmente roteirizar a vida que deseja, e o universo vai entregar a você as pessoas, lugares e fatos, tal como decidiu que seriam. Você é o criador de sua experiência, basta decidir e permitir que seja. Abraham, fale-nos mais sobre escrever um roteiro. Escrever um roteiro é um dos processos que oferecemos para ajudá-lo a dizer ao universo como quer que as coisas sejam. Se há algo que você deseja, mas da qual ainda não usufrui, escrever um roteiro é uma boa maneira de apressar isso. Vai ajudá-lo a quebrar o hábito de falar das coisas como são e a começar a falar como gostaria que fossem. Isso vai ajudá-lo a deliberadamente oferecer sua vibração. Escrever um enredo que gostaria de viver. Escreva o enredo que gostaria de viver. Comece se identificando como o personagem central de um roteiro. Depois nomeie os demais personagens e escreva o enredo. É melhor escrever mesmo.
especialmente no início, porque a escrita é seu ponto de concentração mais poderoso. Depois, basta pensar. Uma mulher que estava praticando conosco um de seus roteiros disse: Vejo duas pessoas andando pela praia. Perguntamos, provocando-a: Você é uma delas? Estávamos chamando sua atenção para o fato de que a importância de escrever o roteiro é começar a sentir as experiências da vida da forma que você gostaria de vivê-las. O universo não sabe se sua vibração é em resposta a alguma coisa que está acontecendo ou que você está imaginando. Em qualquer dos casos, o universo vai lhe entregar o que você deseja. Se você voltar ao seu roteiro várias vezes, começará a aceitá-lo como realidade. Ao aceitá-lo da forma como aceita a realidade, o universo acredita e responde da mesma maneira. Terminou aqui, gente, esse capítulo. Ficou meio grande aqui o áudio, porque eu falei muita coisa. Mas eu espero que esse áudio tenha servido para te ajudar em algo, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de compartilhar, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist contendo os demais livros, os demais áudios desse livro. E também o perfil lá na rede vizinha do meu perfil profissional, tá bom? Muito obrigada e fiquem ligados nos outros vídeos. Até mais!